Eu tenho recebido aqui no canal nas últimas semanas muitas fotos que vocês que estão inscritos aqui no Papo de Cobra têm mandado perguntando se a cobra da foto é uma coral verdadeira. O curioso é que na maioria das vezes essas fotos são de um mesmo gênero. São falsas corais do gênero Apostolepis. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre essas espécies que vocês tanto têm encontrado e tanto têm mandado as fotos aqui para o Papo de Cobra. Então, sem perda de tempo, já vai deixando aí o seu like da confiança e vai entrar a nossa vinheta. Tá começando mais um Papo de Cobra. O gênero Apostolepis, ele reúne serpentes pequenas, discretas e extremamente fascinantes. Muitas vezes elas são chamadas das joias do solo. Esse nome vem do seu comportamento reservado e também dos seus hábitos fossoriais. Ou seja, elas vivem embaixo da terra ou então embaixo de folhas caídas. E apesar de serem poucas conhecidas, essas serpentes desempenham um papel extremamente importante nos ecossistemas que habitam. O gênero Apostolepis abriga uma diversidade fascinante de serpentes, com mais de 30 espécies descritas até hoje. E cada uma delas carrega características próprias que refletem as diferentes regiões de onde vivem, como o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e outros biomas da América do Sul. Essas serpentes são exemplos claros de como a vida na Terra se adapta aos mais variados ambientes, moldando-se como peças únicas de um grande quebra-cabeça ecológico. Mas, como eu falei, as serpentes do gênero Apostolepis são fossoriais, o que significa que eles passam a maior parte do tempo debaixo da terra. É essa adaptação de viver embaixo da terra que lhe confere um corpo cilíndrico e liso, com uma cauda curta e pontiaguda, ideal para se mover em ambientes arenosos ou então com solo solto. Elas possuem coloração vibrante, que mistura vermelho, preto e branco. O seu colorido lembra pinturas quase artísticas, mas a sua beleza tem uma função extremamente prática. Ela serve para afastar os seus predadores. As suas cores mimetizam espécies de corais verdadeiras, as micruros, que possuem um veneno extremamente perigoso, como você já sabe. E agora eu vou te dar uma dica para reconhecer as Apostolepis. Então, o pessoal que manda foto aí para mim, fica atento. Olha para a cauda dela. Ela é grossa, tá vendo? Não termina lentamente, ela é extremamente grossa. E repara um outro detalhe. Ela tem uma coloração preta no final, totalmente diferente da cor do corpo, percebeu? Então fica a dica. Viu uma Apostolepis, ela sempre tem essa coloração diferenciada do corpo. O final da cauda é bem diferenciado do colorido do corpo. Mas voltando a falar nela, em relação à dieta, o que ela come? Elas são predadoras extremamente especializadas. Ela se alimenta principalmente de pequenos lagartos, anfíbios, vermes e até ovos de outros répteis. E como são caçadoras noturnas, elas utilizam de um olfato apurado para encontrar suas presas, mesmo no escuro e mesmo embaixo da terra, onde ela está na maior parte das vezes. As espécies de Apostolepis estão distribuídas por várias regiões da América do Sul, com maior diversidade no Brasil. Elas podem ser encontradas no Cerrado, na Caatinga, no Pantanal e até em áreas de transição da Mata Atlântica. E cada bioma, gente, oferece desafios únicos. Mas essas serpentes são exploradoras adaptáveis. Elas moldam seu comportamento e a sua anatomia para sobreviver em diferentes condições. No Cerrado, por exemplo, elas vivem entre raízes e formigueiros, enquanto em áreas de transição elas podem habitar debaixo de troncos e folhas. Infelizmente, o avanço da agricultura e a destruição dos habitats naturais ameaçam a existência de algumas espécies desse gênero, tornando a sua conservação uma preocupação extremamente constante para os biólogos. Muitas espécies do gênero são tão difíceis de encontrar que os cientistas ainda sabem muito pouco sobre elas. Cada nova descoberta é como encontrar uma peça de um quebra-cabeça extremamente complexo sobre a biodiversidade. E apesar de discretas, essas serpentes são como mantenedoras do equilíbrio no solo.
Elas ajudam a controlar populações de insetos e pequenos animais, mantendo o ambiente saudável. A sua presença é um indicativo de que o ecossistema está funcionando muito bem, como engrenagens em um relógio perfeitamente ajustado. Por serem pequenas e inofensivas, raramente são percebidas por quem vive perto dos seus habitats. No entanto, sua semelhança com serpentes venenosas pode causar um medo injustificado. É por isso que tanta gente me manda foto desse animal achando que é uma coral verdadeira. Então, gente, educar as pessoas, mostrando que elas não são peçonhentas e falar sobre a sua importância ecológica é essencial para a gente protegê-la. Ah, e se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. E se você quer conhecer mais, aprender sobre como diferenciar uma coral falsa, no caso da Postolepis ou outras corais falsas, de uma coral verdadeira, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui.